Comunicação eficaz. É possível? Será que existe uma comunicação eficaz? Um padrão de comunicação eficaz? Eu acredito que não. Eu acredito que comunicação eficaz é aquela que reúne várias características que o comunicador vai entregar. Então vamos só relembrar do conceito de comunicação. Comunicação é a ação de deixar comum. Tudo aquilo que não pertence só a mim, pertence a mim e ao outro, passa a ficar comum. Não é mais só de um, é de duas pessoas ou mais. E assim se faz a comunicação. Mas a comunicação com eficácia ela tem uma particularidade. Se a gente pensar que a comunicação é aquilo que tem um padrão, ou um padrão de perfeição, que muitas vezes é o que é buscado. Existe uma perfeição na comunicação, a maneira como você tem que ser, a maneira de falar, não tem como. Até porque a gente imitaria um padrão e esse padrão, a partir daí, daria certo para todo mundo. E é exatamente o inverso que a gente vê. Existem características que não devem ocorrer, mas existe uma infinidade de características que podem acontecer, que são muito bem-vindas na comunicação. Vamos ver quais são essas características? Antes disso, eu quero contar uma historinha para vocês. Uma vez eu tive a oportunidade de cuidar de um diretor de uma empresa importante, de uma multinacional, que ele veio com uma queixa, e era uma queixa de fato que envolvia uma dificuldade de habilidade muscular. Então essa queixa trazia uma dificuldade, como a gente chama dentro da fonoaudiologia, de uma dificuldade articulatória, porque ele tinha tido ao nascimento uma falta de oxigênio, uma hipóxia, né? A mãe dele teve uma hipóxia durante o parto, no nascimento dele, e ele tinha algumas características que identificavam a fala. Era como se ele falasse assim. Esse padrão de fala é muito diferente. Imagine na tensão de uma apresentação, enquanto esse padrão de fala pode ficar mais comprometido ainda. E ele tinha uma condição muito interessante na vida dele, que era uma apresentação que o levaria a galgar outros degraus dentro da vida profissional. Quando ele me buscou, naturalmente, ele veio me buscar pensando em solucionar esse problema. Ele já tinha passado por algumas pessoas, mas veio me buscar pensando em solucionar esse problema. E é muito interessante a gente observar que características ou funções que são assim voltadas a algum comprometimento neurológico, a gente tem um limite de atuação. E com a atenção em público, como eu falei para vocês, esse limite fica ainda mais exacerbado. Nós trabalhamos e eu disse a ele, eu acredito, vamos chamá-lo de José. Eu acredito, José, que o que acontece quando você fala em público e que te traz tanta angústia é porque o que você tem é de fato diferente. Mas não é proibido, porque você pode se comunicar assim. E aí nós conversamos e a gente desenvolveu que eu chamo de a melhor versão do José, que é uma fala que eu tenho usado muito aqui, né? Qual a nossa melhor versão? Então nós observamos todas as características potenciais dele, tudo que ele tinha de muito bom. Observamos aquilo que a gente conseguia mudar e a gente não ficou insistindo naquilo que não dava para mudar. O que não podia era ele deixar de se apresentar, ele deixar de falar, porque algumas características eram diferentes. E a gente combinou o seguinte, eu tomei a liberdade de, como orientadora da comunicação dele, de dizer a ele que ele deveria chegar em público e, primeiramente, dizer às pessoas que ele tinha, sim, essa comunicação diferente. Porque o diferente chama atenção. E quando a pessoa está se expondo em público, o diferente chama mais atenção ainda. E até as pessoas entenderem o que ele tinha, muita gente que não o conhecia ali, essas pessoas podiam achar, nossa, ele está nervoso, ele está angustiado, meu Deus, o que acontece com ele? E perderiam todo o contexto da comunicação. No dia da apresentação, ele me ligava e dizia, eu não vou. Eu dizia, se você acha assim melhor, então não vá. Daqui a pouco ele me ligava e falava, eu vou sim. Se você acha que você deve ir, então vá, que sem dúvida você vai estar no seu melhor. Entre ano eu vou, ano eu não vou, ano eu devo ir, ou ano eu não devo ir. Passou o dia todo assim e ele acabou indo. Foi e com uma grandeza que só cabe nele, e essa história me emociona até hoje. Ele chegou lá e disse, eu falo diferente, né, daquele jeito dele. Ele falou, vocês vão me achar esquisito, mas o fato
é que quando eu fui nascer, aconteceu uma coisa que se chama hipóxia, olha que nome esquisito ele dizia, e por isso a minha fala é diferente da de todos vocês, ou da maioria de vocês. Mas apesar disso, eu estou aqui. E ele iniciou a fala dele com muita gente chorando, ele ganhou essa promoção, ele ganhou como um grande líder, uma menção de inspiração, ele é um grande inspirador. Essa é uma comunicação eficaz, é uma comunicação que não precisa ser perfeita dentro daquilo que a gente chama de perfeição. Essa é uma comunicação eficaz, aquela que se faz no seu melhor. Essa é uma comunicação eficaz, aquela que se desenvolve e não deixa de se apresentar porque aquilo que tem que ser bom. A gente tem o hábito de achar que a eficácia está naquele grande orador eloquente, que é muito bacana também, mas que não precisa ser só isso. Eu digo que uma comunicação eficaz é aquela que é feita com uma boa percepção de si. O que eu tenho, o que eu posso dar do meu melhor. E para isso, às vezes, a gente precisa de um profissional. Uma percepção da sua plateia, o que eles esperam de mim. Se ele tivesse com amigos íntimos, ele não precisaria falar isso. Então, o que essa plateia conhece de mim, o que ela espera de mim. E um conhecimento do conteúdo, o que eu tenho a dizer. Eu não posso querer falar de improviso, eu tenho que saber o que eu quero dizer. Então, se perceber, muitas vezes a gente precisa de um profissional, a gente precisa às vezes da escola da comunicação. Aqui tem uns vídeos que vão falar sobre velocidade, dicção, olhar, expressão facial. Perceber o outro requer coragem de saber que a gente tem que se desprender de si para levar algo para o outro que pode ser maior. E conteúdo é aquilo que a gente tem que ter muito bem estruturado, começo, meio e fim, o que eu quero dizer. O conteúdo a gente tem que estar muito alinhado com ele, e eu digo, não deixe de falar no dia, só pensar no conteúdo e falar na hora H. O conteúdo ele tem que ser treinado como fala. E é isso. Comunicação eficaz, sabe qual é? É a sua, na sua melhor versão, desde que você conheça essa versão. E se você não tem plena consciência do quanto essa versão está boa, procure seus detalhes. Por isso que a gente está aqui. Procure os seus detalhes pessoais. A gente está dando aqui. Será que as suas intenções estão claras nas suas expressões? E se você ainda assim tem dúvida disso, muitos profissionais podem te ajudar. A escola da comunicação pode te ajudar. Deixe suas perguntas aqui. Se comunique, se arrisque. Procure e observe que as diferenças não são erros. Nós estamos na era da comunicação. E comunicação é para todos. É de todos. Que a gente se faça comunicador, apesar de todas as adversidades. As adversidades são para que a gente se aproxime. As nossas imperfeições são as nossas marcas registradas que, sem dúvida, emolduram aquilo que é o nosso melhor. Obrigada, Escola da Comunicação segue com você. Toda quinta-feira um vídeo novo, curte aí, se inscreve, é muito importante para nós. Obrigada.